ela morreu sangrando nos meus braços, e no dia seguinte me chamaram de bruxo. Eu nunca esqueci aquele cheiro de ferro e leite azedo misturado no chão de madeira. A casa inteira tremia com os gritos abafados dela, e eu, ajoelhado, suava frio, tentando conter com panos o sangue que parecia não acabar nunca. Era para ser o dia mais feliz da nossa vida. Era para ela me dar nossa filha nos braços. Mas Caterina morreu olhando nos meus olhos. E ninguém quis saber o que eu fiz para tentar salvá-la. Fizeram questão de me acusar, de me condenar, não diante de juízes, mas diante do altar, da vila inteira e de Deus. E foi um padre quem deu a sentença. Me chamaram de bruxo, de assassino, de impuro. Se você já foi julgado por algo que não fez, ou foi afastado por carregar uma dor que os outros preferiram ignorar, fica comigo até o fim dessa história. Porque por mais que demore, a verdade não apodrece. Meu nome é Giovanni Dalpino, mas você provavelmente não me conhece por esse nome. No interior do Paraná, onde morei por mais de 50 anos, fui conhecido como João do Mato. Escolhi esse nome porque era o que restava de mim. Só um homem e o mato. A terra foi tudo o que me sobrou quando minha fé me foi arrancada. Mas não foi sempre assim. Nasci em 1904, na comuna de Belluno, norte da Itália. Ainda pequeno, vi a neve cair sobre os sapatos furados do meu pai, enquanto ele tentava me ensinar a rezar. Deus castiga, mas também consola, ele dizia. Só que o consolo demorava e a fome era mais rápida. Em 1913, embarcamos para o Brasil com outras famílias camponesas. A promessa era simples: terra para quem soubesse trabalhar. Chegamos a Santa Cecília do Sul, na Serra Gaúcha, onde italianos como nós se multiplicavam feito videira. Ali, criança ainda, eu carregava lenha, preparava a terra, ajudava os vizinhos e ouvia os adultos falarem do padre como se fosse o próprio Cristo reencarnado. Dom Vitório, um homem austero, com olhos frios e uma voz firme demais para um servo de Deus. Meu pai morreu cedo, de febre tifoide. Minha mãe não resistiu muito depois. E eu, com apenas 12 anos, virei homem por obrigação. Cresci duro, mas nunca deixei de sonhar com uma casa de madeira, um fogão aceso e uma mulher que me chamasse pelo nome com ternura. E ela veio. Caterina, filha de um sapateiro, cabelo preto como noite sem lua, voz doce e riso largo. Quando a vi pela primeira vez na quermesse da paróquia, desejei envelhecer ao lado dela. Nos casamos em 1927, com bênção do próprio Dom Vitório. Eu lembro dele dizer no altar: a obediência a Deus é a base de toda família forte. Mal sabia eu que aquele homem um dia pisaria na minha alma com a mesma mão com que me entregou a hóstia. Tentamos ter filhos por anos. Entre uma colheita e outra, plantávamos fé. Mas os filhos não vinham. Até que em 1931, ela me disse que o corpo estava diferente, que sentia algo se mexer dentro dela. Eu chorei ajoelhado no chão da cozinha. O bebê cresceu forte. Caterina se mantinha bem. Mas no 8º mês, ela começou a inchar. A parteira dizia que era normal. E eu acreditava. Ela sentia dores, mas sorria. Me chamava de pai, mesmo antes da menina nascer. Na noite do parto, a parteira chegou atrasada. Caterina gritava tanto que os vizinhos não conseguiam dormir. E eu só sabia molhar panos, fervê-los, segurar sua mão e rezar. A parteira entrou correndo, abriu as pernas dela e olhou com espanto. Ela tá sangrando demais, disse. Minutos depois, a criança nasceu. Uma menina, pequena, chorando forte. Mas Caterina? Não. Ela se apagou. Devagar.
como vela que termina antes da reza. Eu saí correndo, carregando a criança nos braços. Fui até a paróquia. Bati na porta do padre. Ele olhou para mim, depois para a menina, e não disse nada. Não pegou a criança. Não perguntou se eu precisava de ajuda. Apenas fez o sinal da cruz e fechou a porta. No dia seguinte, no velório, ele disse em voz alta, na frente de todos: morreu como morrem as mulheres impuras, que entregam seus corpos sem confessar suas culpas. E então olhou para mim, firme, como quem lê uma sentença diante da forca. Eu soube ali. Eles me culpariam, não porque me odiavam, mas porque era mais fácil que lidar com o mistério da dor. Era mais fácil me chamar de impuro, de maldito, de bruxo, do que aceitar que a morte visita até os inocentes. Se essa história te tocou até aqui, deixa seu like e continua comigo. Ainda tem muito para ser contado. E o que veio depois disso foi ainda mais difícil. Os olhos das pessoas não me olhavam mais do mesmo jeito. Alguns abaixavam a cabeça quando eu passava, como se vissem um pecado ambulante. Outros me encaravam como se eu carregasse peste. No dia seguinte ao enterro, encontrei uma cruz invertida fincada na porteira da minha casa. Amarrado a ela, um pano ensanguentado, o lençol em que minha filha nasceu. Alguém riscou com carvão a palavra assassino na porta da frente. E mais abaixo, algo que eu jamais esqueci. Ele tocou sangue de mulher. Está maldito. A vila, que antes compartilhava colheitas e missas comigo, agora me evitava como se eu fosse um animal ferido. Ninguém se ofereceu para segurar minha filha no colo. Ninguém trouxe caldo, pão ou velas. Eu era um homem sozinho com um bebê recém-nascido e o peso de uma morte que não foi minha culpa. Fui até a casa da parteira. Ela tinha sumido. Diziam que fora enviada em missão para outra vila. Mas ninguém soube dizer qual. Com ela sumiram os detalhes do parto, as falas, os registros, tudo. Era como se Caterina tivesse morrido sozinha. Como se eu tivesse feito tudo com as minhas próprias mãos. Dom Vitório, o mesmo que celebrou nosso casamento, agora pregava sermões sobre o demônio escondido entre os filhos da terra. As pessoas ouviam, assentiam e voltavam para casa em silêncio. Mas o recado estava dado. Eu fiquei mais alguns dias. Tentei ser discreto. Mas à noite ouvi pedras batendo no telhado. Depois vi pegadas na entrada da varanda. Deixaram uma galinha morta pendurada na minha janela com um bilhete em latim. Non tanget corpus sacrum. Não toque no corpo sagrado. No domingo seguinte, fui até a igreja. Entrei com minha filha enrolada numa manta. Queria batizá-la. Mas quando o padre me viu, mandou que os fiéis se levantassem. Ele apontou para mim e disse: este homem trouxe a maldição para esta casa. Não permitirei que profane as águas sagradas. Diante de todos, fui expulso da igreja onde fui coroinha, onde me ajoelhei tantas vezes em silêncio. Saí com a menina nos braços, sem olhar para trás. Nem mesmo o sino tocou naquele dia. Naquela noite, preparei uma trouxa com o pouco que tinha. Levei um cobertor, o anel de casamento e 2 potes de comida. Pendurei minha filha junto ao peito, num pano amarrado nos ombros, e parti antes do nascer do sol. Atravessei trilhas, dormi ao relento, pedi abrigo em casas desconhecidas. Ninguém perguntava meu nome, e isso era bom. Levei semanas até chegar a uma vila no norte do Paraná. Lá, ninguém sabia nada sobre mim, e por isso pude renascer. Me apresentei como João, João do Mato. Disseram que parecia nome de santo ou de bicho. Eu disse que talvez fosse um pouco dos dois.
Arrumei trabalho numa madeireira. O dono era surdo de um ouvido e não gostava de fazer perguntas. Me pagava pouco, mas deixava usar um barraco nos fundos. Era o bastante. Troquei a enxada pela serra. A terra ficou para trás e a madeira passou a ser minha cruz. Minha filha cresceu ali, entre árvores e cheiro de seiva. Nunca contei para ela como a mãe morreu. Disse apenas que foi levada por Deus num dia bonito e que estava no céu colhendo flores. Ela acreditou, e isso bastava. Aprendi a ser pai e mãe, a dar banho, acalmar febre, inventar canções. Aos poucos, fui sendo aceito pela vila. Ensinei algumas crianças a ler. Ganhei o respeito dos velhos, mas nunca me vi no espelho do altar novamente. Minha fé ficou em Santa Cecília, morta ao lado de Caterina. Com o tempo, a dor virou silêncio. O silêncio virou hábito. E o hábito, identidade. Ninguém me perguntava do passado e eu não oferecia respostas. Mas à noite, às vezes, acordava assustado, com a sensação de ouvir novamente aquela voz. Morreu como morrem as mulheres impuras. Era como se o padre ainda cochichasse nos meus sonhos. E no fundo, algo sempre me corroía. Por que Dom Vitório fez aquilo comigo? Eu achava que nunca saberia. Mas o destino, às vezes, prepara suas revelações com décadas de antecedência. Eu tinha quase 80 anos quando o carteiro chegou na minha porta com um envelope pardo, sem remetente claro, apenas com meu nome antigo, Giovanni Dalpino. Quase deixei a carta de lado, achando que fosse algum engano, até notar o selo carimbado com um brasão religioso. O mesmo brasão que havia na parede do altar da velha paróquia de Santa Cecília. Meus dedos tremiam quando rasguei o envelope. Lá dentro havia um bilhete curto, assinado por uma mulher chamada Clara, que dizia trabalhar como enfermeira no hospital da vila, onde tudo aconteceu. Ela escreveu: "O padre Dom Vitório está nos seus últimos dias. Está lúcido, mas fraco. Pediu para que essa carta fosse entregue apenas a Giovanni Dalpino, caso ainda estivesse vivo. Eu achei, e estou cumprindo." A outra folha, amarelada, escrita à mão, era do próprio Dom Vitório. Eu li cada linha com a respiração presa, como se algo dentro de mim estivesse prestes a romper. Giovanni, se Deus me concedeu o castigo da consciência antes da morte, é porque preciso me confessar contigo, o único a quem nunca pedi perdão. Caterina não morreu por impureza. Não morreu por castigo divino. Ela morreu porque eu mandei afastarem a parteira. Eu sabia que era arriscado, mas não suportava vê-la contigo. Eu a amava, em segredo. E o ódio por ela não me amar me transformou num servo da escuridão, mesmo vestindo branco. Eu amaldiçoei teu nome, não por fé, mas por inveja. Que Deus tenha piedade de mim. E que você, se ainda puder, me tire esse peso antes que eu feche os olhos. Eu li aquela carta 5 vezes. Depois, vomitei no quintal. Não era só um segredo. Era a ruína da minha vida toda escrita em meia página. A resposta para tudo. O motivo pelo qual minha filha cresceu sem a mãe. A razão por trás das pedras, dos olhares do exílio. Dom Vitório, a voz de Deus da vila, o santo de batina, o traidor. Passei a noite em claro, olhando o céu do mesmo jeito que olhava quando menino, tentando entender se Deus era mesmo justo ou se brincava com a gente como se fôssemos peças no tabuleiro dele. Minha filha já estava casada, morava em Londrina, tinha 3 filhos. Me visitava de vez em quando, mas nunca soube da verdade completa. Liguei para ela no dia seguinte. "Pai, tá tudo bem?"
preciso te contar uma coisa que guardei por tempo demais. Uma semana depois, ela veio, trouxe os netos, leu a carta comigo em silêncio. Chorou, me abraçou. A gente vai voltar lá, não por vingança, mas porque você precisa terminar essa história. E eu quero estar do seu lado. Foi ela quem dirigiu a caminhonete até Santa Cecília. O caminho que um dia fiz com a alma arrastada, agora era trilhado com firmeza. A vila estava diferente. Mais casas, algumas ruas asfaltadas, sinal de celular. Mas a paróquia ainda era a mesma. O sino, a torre, o vitral, intactos. No hospital, encontramos Clara, a enfermeira. Ela nos levou ao quarto. Dom Vitório estava irreconhecível. Magro, pálido, os olhos fundos como poços vazios. Quando me viu, não disse nada. Apenas moveu os lábios sem som. Pegou minha mão com esforço e fechou os olhos. Morreu no dia seguinte. Mas o que ele deixou para trás ainda precisava ser dito em voz alta. Minha filha foi até o novo padre da paróquia, um homem jovem de fala calma. Entregou a carta. Pediu que fosse lida durante a missa de domingo, para todos ouvirem. Ele hesitou, mas leu. E foi naquele altar, onde fui expulso como pecador, que o povo ouviu a verdade da boca de quem me condenou. A missa de domingo estava lotada. Algumas faces envelhecidas me eram familiares. Outras não. Muitos dos que um dia me viraram o rosto, agora estavam de cabeça baixa, ouvindo o novo padre ler, linha por linha, a confissão de Dom Vitório. Não havia gritos, não houve desculpas, mas houve silêncio. Um daqueles silêncios que só existem quando a culpa é coletiva. Quando todos sabem que, mesmo sem levantar a mão, participaram da condenação de um inocente. Quando a missa terminou, algumas pessoas se aproximaram. Uma mulher já idosa, que um dia me negou pão, apertou minha mão com lágrimas nos olhos e disse: "Me perdoa, eu só ouvi, nunca questionei." Outros apenas me olharam, como se me vissem pela primeira vez. Talvez estivessem mesmo vendo, porque pela primeira vez em quase 60 anos, eu não era mais o homem das sombras. Eu era Giovanni. De novo. Caminhei até o fundo da igreja, onde fica o pequeno cemitério. O túmulo de Caterina estava esquecido, coberto por folhas e musgo. A cruz de madeira estava apodrecida, com o nome quase apagado. Me ajoelhei ali, limpei com as mãos e deixei uma nova placa que eu mesmo havia entalhado. Caterina Dalpino. Ela morreu por amor e eu vivi para contar a verdade. Minha filha colocou flores. Meus netos ficaram em silêncio. O mais novo perguntou: "Vovô, por que esconderam tudo isso?" Eu respirei fundo, olhei para o céu e disse: "Porque às vezes a verdade assusta mais do que a mentira. Mas ela sempre volta, mesmo que leve uma vida inteira." Naquela noite, de volta à casa onde morei por tanto tempo escondido do mundo, sentei na varanda e encostei a cabeça na cadeira. Ouvi os grilos, o vento passando pela madeira, o riso dos meus netos ao fundo. E percebi que, enfim, eu podia morrer em paz. Não porque me vinguei, mas porque voltei a existir. A fé que me condenou foi a mesma que, no fim, me absolveu. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. A fé liberta. E compartilha essa história com alguém que já foi julgado antes de ser ouvido. Porque justiça de verdade não é sobre punir. É sobre devolver nome, voz e dignidade.